Já vai entrar. Isso aí. Tá ao vivo, Jefferson. Tá aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui com mais uma live com o Movimento Brasil Verde e Amarelo. Até teve um problema técnico, Jefferson e Zago. Era para ser no canal do Brasil Verde e Amarelo, só que como eu criei o canal ontem, eu acho que não está habilitado para fazer live ainda. Entendi. Tem umas configurações no YouTube. E aí estamos usando, por enquanto, o canal da Andaterra e depois eu coloco a live lá também. Bom, mas o nosso tema de hoje seria a questão dos projetos para o combate do terrorismo no campo, né? No campo e na cidade. Né? Que aí o movimento, o Brasil Verde e Amarelo, teve em Brasília essa semana. E a nossa ideia é que, né, eu vou deixar a cargo de vocês aí debaterem o que foi as pautas, o que o movimento andou articulando essa semana. Então, vou me retirar, fico só na retaguarda aqui. É com vocês aí. Joia. Boa noite, Antônio. Boa noite, Zago. Tudo bem? Boa noite, grande Jefferson. Fez boa viagem, meu campeão? Fiz. Acabei de chegar em Florianópolis, depois de uma passagem por Brasília, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, e hoje retornando. Né? Foi uma viagem bem profícua, bem produtiva, tanto no aspecto profissional. Vencemos uma ação no oeste da Bahia, depois de 13 anos no judiciário. Derrubamos um tributo chamado Salário Educação, que onera em 2,5% a folha de salário dos produtores rurais, empregadores, pessoas físicas. E essa... Tá me ouvindo, Zago? Tô te ouvindo. Pode continuar. E essa desoneração, que impacta em aproximadamente 92,6% da carga tributária sobre a folha, além de derrubar ela para o futuro, para mais de 1.300 produtores lá no oeste da Bahia, vai permitir a restituição do indébito dos últimos quase 20 anos. Deu 19 anos de indébito, então é bem interessante. E, além disso, nós estivemos juntos lá naquela oportunidade em Brasília, também reivindicando, por conta das invasões que estão acontecendo Brasil afora, normas mais duras, né? Normas que punam exemplarmente o crime de esbulho possessório, invasão de terra. A gente teve a oportunidade, né, Zago? Eu, você, o Jaime. Ô, Jefferson, desculpa interromper, o teu áudio está um pouquinho baixo, assim. Não sei se puder aproximar do microfone. Vamos lá, que meu fone acabou a bateria. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Melhorou um pouquinho agora, isso aí. Tivemos Adriano Pereira, de Campo Herê, Jaime Bagatoli, de Rondônia, o Zago, que veio representando o Roraima, uma equipe lá de produtores a pedir, a solicitar, a reivindicar a classe política que aprove em regime de urgência medidas legais que majorem a pena do crime de esbulho possessório, como é o caso de um PL da presidente da Comissão da Agricultura, a deputada Aline Sleutz, lá do Paraná. Ela tem um PL nesse sentido, que aumenta a pena, que hoje é de 6 meses, então uma pena ridícula de detenção. Hoje o sujeito invade uma terra, quando muito, dá um termo circunstanciado, não dá prisão em flagrante, é um crime realmente que compensa, porque a pena é ridícula, é branda. Então, com o aumento da pena, a gente passa a ter prisão em flagrante e cadeia para quem eventualmente comete. Então, tem o PL da deputada Sleutz, tem o PL do deputado Éder Mauro do Pará, e tem também o projeto de lei do deputado Jerônimo Gergen, do Rio Grande do Sul, que equipara o crime de invasão a terrorismo. Isso também é muito importante. E a notícia que tivemos é que este que equipara a terrorismo já foi aprovado, porque foram todos unificados em único projeto de lei, cujo deputado é o deputado Derrite, do estado de São Paulo, e já foi aprovado em várias comissões, aliás, e hoje está é um projeto terminativo, não precisa ir para o plenário, passou na CCJ direto para o Senado. Então foi muito positiva a nossa conversa lá, acho que a gente criou, né, Zago, um clima entre os parlamentares de urgência na apreciação, na aprovação desse projeto. Se nós não colocarmos agora, neste governo, que temos lá uma maioria na Câmara, né, esse tipo de norma, duvido que em outra oportunidade nós tenhamos essa chance de resolver esse sério,
que não é de hoje, né? É de décadas. Ô Jefferson, o teu áudio às vezes está interrompendo um pouquinho, não sei se o sinal está meio fraco aí. Tá. Vou tentar melhorar. Deixa eu passar a palavra para o Zago, Zago. Vai tocando aí que eu vou ajeitar meu áudio aqui. Ô Jefferson, boa noite a todos aí. A gente esteve realmente, foi uma missão que a gente participou, tivemos a grata satisfação de apresentar em várias comissões lá esta PL, e é bom que se deixe muito claro, né, Jefferson, a importância da paz e da segurança jurídica no campo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, de forma alguma, abrir mão da segurança jurídica. Todo mundo sabe a importância do agro, a importância da produção. Essa produção representa a vida, o oxigênio, a alma desta nação. E é exatamente o agro que tem mantido este país de pé. Então, é bom que se deixe muito claro as nossas autoridades, os nossos deputados, nossos senadores, enfim, as nossas autoridades de todas as esferas, é bom que eles entendam de uma vez por todas que este segmento, este setor é de extrema relevância para a nação. É uma questão de segurança alimentar, é uma questão de segurança social, porque você sabe muito bem onde começa a faltar alimentos, a coisa, de repente, pode pegar um caminho sem volta, pode haver uma revolta, pode haver uma série de coisas. Então, é bom que se deixe muito claro a importância do agro, viu, Jefferson? É muito importante a gente continuar essa batalha, temos que realmente aproveitar o momento, você frisou muito bem, o presidente, com certeza, o momento é propício, a hora é agora, e nunca tivemos um momento tão favorável para que se possa aprovar esta emenda, essa lei, e que se dê um basta nesta anarquia que realmente está voltando ao campo. O campo precisa de paz, de tranquilidade e, principalmente, de segurança jurídica. Exato, Zago. E um detalhe, né? Essa invasão que aconteceu à sede da AproSoja e da Abramila em Brasília é só o começo de uma iniciativa que eu creio é direcionada justamente a combater e atacar o agro. A semana que passou, Zago, uma parlamentar aqui de Santa Catarina, a deputada Ana Caroline Campagnolo, fez um pronunciamento da tribuna contundente contra a invasão que ocorreu lá em Brasília e apontando, viu, Zago, um núcleo aqui da Universidade Federal que estava promovendo, pasmem, né, a Universidade Federal de Santa Catarina promovendo um seminário de combate ao agronegócio, né, convocando palestrantes do MST. Na minha opinião, é uma atividade terrorista, criminosa, porque eles estão incentivando a prática de um crime, então já tem capitulação no Código Penal. Nós fizemos essa denúncia à deputada Ana, ela da tribuna fez essa leitura e nós aguardamos aí nas próximas semanas que o Ministério Público Estadual investigue a prática de crimes. O planejamento dessas invasões pode ter sido orquestrado em Santa Catarina, na Universidade Federal. Então, até quem, na verdade, nos alertou disso foi o presidente do Sindicato Rural de Jataí, o senhor Vitor Galhardo, que é da Universidade Federal, ele é produtor rural, presidente do sindicato, e nos passou esse alerta. Tinha um folder circulando nos grupos a respeito desse absurdo, desse seminário aí de combate ao agronegócio, ou seja, terroristas combatendo quem produz alimento, gera renda, gera emprego. Os números nunca é pouco a gente falar, Zago. Nós alimentamos 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Então a gente assegura, nós garantimos a segurança alimentar para o povo brasileiro, 200 e tantos milhões, e mais para todas as nações para as quais exportamos, né? 1,5 bilhão de pessoas dependem do trabalho do produtor rural brasileiro. Além disso, Zago, o agro emprega 20 milhões de pessoas só da porteira para dentro, fora aqueles empregos indiretos que toda a cadeia acaba.
Mais um dado importante, riqueza, R$1 trilhão da potência. Jefferson, Jefferson, o áudio teu tá meio ruim. Às vezes tá cortando, tem um barulho de fundo aí também. Mas não é aqui não, hein? Não é o meu barulho aqui não. Pode ser o áudio de vocês aí. Não, do meu aqui não é. Não. Mas vamos lá. Esses números são importantes para que as pessoas tenham consciência do que é o agronegócio no Brasil. E um curso como esse da UFSC, ao pregar esse terrorismo, coloca em risco a vida das pessoas, coloca em risco a vida da população brasileira e de todas as nações para as quais nós exportamos. Pode falar, Isago. Jefferson, apenas concordo em grau, gênero e número. Realmente, a relevância do nosso setor, a relevância do nosso segmento, e é bom que se deixe bem claro, as autoridades, eu acho que têm noção do que está acontecendo. E a gente também, eu sempre digo, nós passamos muito tempo alheios a tudo, às questões políticas, ficamos assim muito reclusos dentro das nossas propriedades, e eu acho que chegou o momento de a gente também fazer um trabalho de esclarecimento junto ao pessoal da cidade, das universidades, das escolas técnicas, das faculdades. Esse povo não tem noção, eles são literalmente alheios à nossa realidade, são pessoas que são doutrinadas e, inclusive, eu acho assim, é um trabalho de reversão daquilo que foi feito durante muitos anos. Nós passamos 30 anos sendo doutrinados, aparelhados, enganados, trapaceados, e agora está aí o resultado. Então, é um trabalho que tem que ser feito urgentemente, de esclarecimento, de levar a verdade para muita gente que não conhece. Tem gente que pensa que o leite cai a caixinha do leite cai lá de cima da castanheira, não é por aí o negócio, entendeu? Para essa caixinha de leite chegar lá na gôndola do supermercado, alguém tem que acordar 4 horas da manhã, alguém precisa trabalhar desde madrugada até a noite. Então, a gente precisa dar mais uma mostrada na realidade e deixar muito bem claro, Jeff, sempre digo, você pode parar todos os segmentos, todos os setores, mas não pare o agro, não. Se parar o agro, a moçada aí do asfalto não aguenta uma semana. Zago, mais um alerta, um dado importantíssimo, as pessoas tomem nota do que eu vou falar agora. Esse dado vem do Departamento de Agricultura norte-americano, do USDA. Até 2027, nós vamos ter que aumentar em 40% a produção nacional de alimentos. 2027 é amanhã. Nós vamos ter que aumentar em 40%. Nós vivemos um problema que ninguém se dá conta. Nós passamos vivendo no dia de hoje uma crise alimentar. Isso é gravíssimo. O Brasil, como único player capaz de atender essa demanda, afinal de contas, é o único lugar, não é, Zago? Você é de Roraima, um estado belíssimo, incrível, que tem um potencial agropecuário enorme. É o único país do mundo que pode plantar mais 90 milhões de hectares sem derrubar uma única árvore, né? Que fique dito. Então, essa importância geopolítica está sendo colocada à prova neste exato instante por estes grupos terroristas chamados Via Campesina, MST e similares. Eu vou dar uma outra notícia. Assassinaram um produtor rural, sua esposa e 3 funcionários em Vilhena, em Rondônia. Jaime Bagatoli nos passou essa informação. A Roberta Pereira também, lá do estado do Pará, muito preocupada com esses movimentos de invasão novamente no estado dela. E esse assassinato que aconteceu lá em Rondônia, com requintes de crueldade, pois arrancaram o coração do produtor rural com um facão. Vocês vejam o tipo de coisa que está acontecendo no nosso país. E a grande mídia não reporta estas barbaridades. Principais suspeitos deste crime: movimentos de invasão de terra. Lá é uma região cujo conflito diário, assim como no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, também está acontecendo. Urgentemente,
as autoridades políticas desse país têm de, em regime de urgência, aprovarem estas leis. Temos que aprovar o PL da deputada Aline Sleutis, o projeto de lei do deputado Jerônimo Gergen, somente colocando um freio a esse terrorismo é que nós vamos garantir esse desafio de produzir mais 40% de alimento para fazer frente à demanda seja cumprido pelo produtor rural. Caso contrário, nós corremos, sim, o sério risco de desabastecimento, de faltar soja para alimentar o frango, de faltar milho para alimentar o suíno, de faltar proteína animal para exportar para os outros países. E quando a fome bate a porta das famílias, das populações, nós temos um segundo processo, que é o rompimento da camada social. Então, isso é de segurança nacional que nós aprovemos em regime e caráter de urgência esses 2 projetos de lei, ao menos, que dão o mínimo de garantia para o direito de propriedade e para o brasileiro. Ô Jefferson, se vocês me permitem, Zago, Jefferson, eu vejo aí esses eventos não são aleatórios, né? Você vê a ProSoja, né, invadida, deu repercussão nacional. Esse caso que você falou, que também eu tinha ouvido essa semana. Então, quer dizer, e a gente vê outras iniciativas, o curso da UFSC, que veio antes, veio há alguns meses. Então, quer dizer, tem uma articulação nos bastidores da extrema-esquerda. Então, isso não deve ser ignorado. E você vê a UFSC, essa hipótese, né, que foi levantada, será que né, a UFSC não é uma das cabeças que está articulando? É bem provável, porque, vamos lembrar, Jefferson, lá foi o quê? 2014, aquela invasão a Amarildo aqui em Florianópolis, não é? Você vê, né, nesse episódio da invasão a Amarildo, da ocupação a Amarildo, que eles deram o nome, a Universidade Federal de Santa Catarina também estava intimamente envolvida, né? Eu presidia na época, Antônio, a Comissão de Direito Agrário e Questões do Agronegócio da OAB de Santa Catarina e denunciei o envolvimento da universidade tinham estudantes lá, né? Sim. Pessoas que foram lá que não tinham nada a ver com essas reivindicações. Claro que oficialmente, né? Oficialmente a instituição não apoiou, mas professores, alunos, funcionários, servidores da universidade estavam lá direto participando do dia a dia daquela invasão. Aí esse ano, né, eles lançam um curso de extensão na universidade para enfrentar o agronegócio. Aí fizeram uma relação do agronegócio com a pandemia, enfrentar a pandemia e o agronegócio junto, quer dizer, uma coisa de louco, assim. E até o Zago aqui falou uma questão interessante. Eu acho, Jefferson, que se deveria pleitear a universidade o contraponto, porque o agro não poderia ter espaço na universidade para propor um outro curso com uma outra visão, né? Tem que se propor um outro curso de extensão. Até na época, eu acho que eu falei para você, não é? Por que nós não propomos, aí até por via do Movimento Brasil Verde e Amarelo, o curso de extensão colocando as vozes do agro para dar para o ambiente universitário o contraponto a essa visão terrorista do MST. Então realmente eu acho que tem que ser feito algo nesse sentido, né? Exatamente. Porque não dizem que a universidade é um ambiente de convivência com várias ideias? Claro que a gente sabe que na prática é o monopólio da extrema-esquerda, mas até o próprio nome universidade, você vê que é um universo, né? É a pluralidade de ideias. Então acho que a gente tem que resgatar isso no ambiente acadêmico e nesse caso da Universidade Federal de Santa Catarina, propor mesmo um curso que tenha o outro lado, né? Que dê a visão dos produtores rurais. Na verdade, pela ordem, o caso da Universidade Federal é um caso de polícia, porque você criar um curso para ensinar a prática de terrorismo, um curso que prega a invasão de terra, prega um ilícito penal que está preconizado lá no artigo 160 do Código Penal, isso por si só já é crime. Sim. Que pode, numa interpretação, até caracterizar a formação de quadrilha. Então, fica aqui a denúncia, mais uma vez, às autoridades de Santa Catarina, por conta aprovada, se for considerado terrorismo, a alçada vai passar para a Polícia Federal, mas, por enquanto, ainda
é das autoridades locais, assim como aquela invasão que aconteceu lá em Brasília, na sede da ProSoja. Tem que ser investigada, porque esses elos aí estão se fechando. Enquanto programam aqui um curso de combate ao agronegócio, de repente invade-se a sede da ProSoja, de repente mata um produtor lá em Rondônia com requinte de crueldade. Pontal do Paranapanema, que não havia invasão há mais de 3 anos, volta a ter invasão. No estado do Pará, Roberta Pereira nos alertando, lá no estado do Pará, que começa a se organizar de novo, via Campesina e MST, para tocar o terror no estado. Então, fica aqui o alerta, autoridades policiais e, sobretudo, o Ministério Público, investiguem rapidamente punam estas pessoas que estão organizando e arquitetando essas invasões, porque o Brasil corre o risco, vou alertar mais uma vez, ao criarem um clima de terrorismo, não tem condição de atender a demanda mundial de alimentos. Isso é grave, é uma questão não só de segurança alimentar, mas de segurança nacional. Então, o clima está aí e precisamos tanto das autoridades do Ministério Público e da Polícia, quanto do Poder Legislativo, que tem que responder com legislações mais duras, com penas rigorosas. O sujeito, por exemplo, que comete um animal, por exemplo, seja ele um pet, um animal silvestre, ele corre, na verdade, num crime cuja pena é de 3 a 5 anos de reclusão. O indivíduo invade uma propriedade, toca o terror, quebra tudo, espanca as pessoas, faz todas as barbaridades, picha, quebra tudo. A pena 6 meses de detenção. Um crime que nem de ação pública incondicionada depende ainda da reclamação da vítima. Então, esta inversão, não que a proteção aos animais não seja importante, mas a proteção para os produtores rurais. Então, esse pacote antiterror, está sendo denominado como um pacote antiterrorismo no campo, tem que ser imediatamente aprovado. Né? Nós demos os alertas, as autoridades lá em Brasília foram cientificadas e agora é importante que os produtores também nas bases façam a sua parte, pressione o seu parlamentar, seu deputado, seu senador, exija que eles se posicionem da tribuna e se manifestem acerca desses importantes projetos de lei para o Brasil, para nós termos estabilidade no campo, estabilidade jurídica no campo. Jefferson, o Luciano Guedes aqui comentou agora que é até uma questão que eu já ia colocar, que essa semana o MST recebeu aquele prêmio da Organização Mundial do Trabalho, né, deixa eu ver a notícia aqui, por sua atuação na luta por justiça social. Olha só o absurdo. Então, você vê, no mesmo contexto, o MST começa a promover invasões novamente. Aí dão um prêmio internacional para esse mesmo grupo terrorista. A universidade promove cursos. E você vê o seguinte, não é só a UFSC. Eu estava aqui pegando, Jefferson, Isago, que foi olha só, tem um site comunista que é o Brasil de Fato, e que foi replicado, inclusive, no site do MST, a seguinte questão, que teve um estudo que foi publicado recentemente, o nome dele o nome do estudo é O Agro Não é Tech, o Agro Não é Pop, e muito menos tudo. Tá? E um dos autores é um professor universitário. Você vê que o nome do cara é Marco Mitiero, professor da Universidade Federal da Paraíba. Você, mais uma vez aqui, e o conteúdo do estudo, Jefferson Isago, o conteúdo do estudo é a mesma retórica do MST, ou seja, que o agro não alimenta, o agro produz fome, o agro produz miséria, que são aqueles dizeres que foram pichados lá na sede da ProSoja. Você vê aquelas mesmas palavras de ordem, é o que aparece nesse estudo desse professor da Universidade Federal da Paraíba. É a mesma retórica. A mesma retórica publicada nesse estudo é o que a gente viu acontecendo lá na sede da ProSoja. Então, quer dizer, não é à toa. Tem essa retaguarda de pessoas na universidade que dão suporte intelectual para essa gente. Então, é muito sério. É muito sério o que está acontecendo.
pessoal, é o seguinte, eu apenas para fazer um retoque na conversa aqui. Infelizmente, passou-se muito tempo e a realidade é uma só. Esses caras, além de desconhecerem uma boa parte desse assunto, mas existe também uma grande parcela aí de mau-caratismo, de tendências realmente que a gente já sabe quais são. E eu acho o seguinte, eu acho que a gente, primeiro detalhe, temos que fazer uma pressão realmente muito forte em todos os estados e que os nossos parlamentares façam a sua parte. Mas nós também temos que nos organizar, nos unir, porque não tenham a menor dúvida, se voltar essa turma aí, nós vamos ter seríssimos problemas. Eu estou aqui do lado, hoje, lógico, estou aqui em São Paulo, mas eu moro do lado da Venezuela e eu sei exatamente como começa e também sei como que termina esse filme de terror aí. A gente já conhece, a coisa começa nas universidades, a coisa vai indo, vai crescendo, vai evoluindo e chega exatamente onde chegou hoje a Venezuela. Um país que era riquíssimo, era o país mais rico da América Latina, hoje é a maior tragédia humanitária, a maior miséria humana. Eu moro lá do lado, eu sou testemunho ocular do que está acontecendo. Então, que se deixe bem claro, se esclareça de uma vez por toda, principalmente o nosso setor produtivo, e que não esperem por ninguém, não. Os nossos problemas, nós que vamos ter que enfrentá-los e resolvê-los. Não vamos esperar por ninguém, não vamos esperar pelos outros. Eu sempre digo, quem delega aos outros, de repente pode receber um resultado que não é o esperado. Então, precisamos de consciência, o momento é gravíssimo e as questões são de extrema relevância e, assim, fizemos o possível e o que tem que ser feito enquanto é possível e a gente ainda pode fazer. Porque pela ordem, Zago, você falou da Venezuela, eu conheci uma pessoa e até com algumas conversas, a gente trocou algumas informações, venezuelano, tornou-se até amigo. Lá na Venezuela, que tinha uma agricultura muito forte, também começou com essa história. Invasões de terra, fim do direito de propriedade, e simplesmente o setor produtivo lá foi exterminado. Hoje, os venezuelanos migram para outros países porque estão passando por um estado de miserabilidade, passando fome, não tendo o que comer. Destruíram com a sua agricultura. E hoje se alimentam de lixo, de ratos, de cachorro, do que vier pela frente. Dá dó, né? Porque era um país riquíssimo, chegou a ser a 8ª economia do mundo. Tinha a sua economia baseada no petróleo, mas tinha uma agricultura importante, sobretudo a produção de arroz. E olha a miséria que se tornou a Venezuela. O filme é o mesmo, absolutamente o mesmo. Só mudam os personagens. A esquerda, ela prega a fome, ela prega a miséria, ela quer igualar todos por baixo, justamente para que a pessoa perca o direito de propriedade, perca a referência com a família, perca os meios de subsistência, e assim perde a sua dignidade, perde a sua referência, e só uma pessoa manda, que é o Estado. No caso, o Estado corrupto, narcotraficante e comunista, que é o Estado venezuelano. A Argentina, aqui do nosso lado, também é o exemplo. Né? Começaram também com essa onda da social-democracia e hoje terminaram um governo comunista, vagabundo, que está implementando lá o mesmo que a Venezuela implementou durante essas últimas décadas. O Brasil foi salvo em 2018 pelo fenômeno Bolsonaro. Salvo, nós estávamos indo para a mesma trilha. Em 3 anos de governo de direita, nós fizemos mais do que em 30 anos de esquerda, tanto pelo povo quanto pela economia, pelo setor produtivo nacional, pela infraestrutura. Eu estive na Bahia essa semana, projetos de educação que estavam abandonados foram retomados pelo governo brasileiro com êxito.
Nós vamos poder produzir soja, Zago, atendendo essa demanda, né? Lá no Irecê, lá no interior da Bahia, no que era chamado de semiárido, né? Nós vamos produzir grãos. E isso é uma revolução que atende justamente o que nós falávamos antes, a essa demanda mundial por alimento, porque o país, aliás, o mundo, vai chegar numa população em 2050 da ordem de 8, 9 bilhões de pessoas. Nós precisamos de muito alimento para dar conta dessa população crescente. E só o Brasil, dentre todas as nações no mundo, tem esta riqueza, que é maior do que nióbio, que é maior do que petróleo, que é maior do que diamante, do que ouro, que são as nossas terras agricultáveis, que ninguém as tem. E uma outra coisa importante, Zago, essa semana a gente viu uma audiência pública, nós estávamos lá em Brasília, sobre a escassez na oferta de alguns insumos, né? Notadamente o fósforo e o potássio. E o Brasil, para quem não sabe, ele importa muito, ele é dependente. No potássio, cerca de 96% do potássio utilizado nas lavouras brasileiras são importados de outros países. Só que o Brasil possui a terceira maior reserva de potássio do mundo. É incrível a potencialidade que temos, só que não é explorada. Então, esse incentivo que o governo brasileiro está dando na descoberta e na exploração dos nossos recursos naturais vai fazer com que, num curto espaço de tempo, e dentro da história, você falar em 5, 10 anos é um curto espaço de tempo, nós possamos diminuir essa dependência, talvez até neutralizar essa dependência, nos tornarmos autossuficientes no NPK, nos macronutrientes. Isso vai ser uma revolução na agricultura brasileira, que já está vivenciando, na agropecuária, não só na agricultura, mas também na pecuária, que já está vivenciando com os biológicos, com o manejo. Aliás, foi daqui do Brasil que surgiram técnicas como o plantio direto, que foi para o mundo afora, técnicas que aumentaram a produtividade. Olha os biológicos, o Bradyrhizobium, que é uma bactéria natural, descoberta brasileira, que uma vez colocado na semente de soja, disponibiliza o nitrogênio, capta o nitrogênio da atmosfera e converte ele em nitrogênio para a planta. Isso tudo veio daqui do Brasil. E eu tenho certeza que a gente vai fazer frente a esse desafio. Não vamos só aumentar em 40%, talvez até mais, a produção de alimento para poder alimentar a população mundial. Só que nós fizemos um alerta e pedimos, nesse exato instante, que nos socorram. Salvem o agro das garras desse comunismo que está aí se implantando com as invasões. Nós precisamos tomar uma atitude. Parlamentares do Brasil, façam o que lhes foi solicitado e coloquem, pautem, votem esses projetos de lei. Só para título de informação, o PL da deputada Aline Sleutz é o 5040 de 2018 e do deputado Jerônimo é o 9604 de 2018. Aliás, o dela é de 2019, 5040 de 2019 e do Jerônimo 9604 de 2018. Por favor, né, acompanhe aí o que o Verde e Amarelo tem se manifestado. A gente fez alguns cards com os números dos PLs e as fotos, tanto do deputado Jerônimo quanto da deputada Aline e do presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que tem essa prerrogativa de escolher o que vai pautar. Então, que coloque esse projeto em prioridade, porque é prioridade produzir alimento, mas só se produz alimento com segurança jurídica, com paz no campo, com estabilidade e o direito de propriedade assegurado ao produtor rural. Com certeza, Jefferson. E apenas aqui uma sugestão. Eu acho que agora a missão vai continuar nos estados. Eu acho que cada estado, as organizações rurais, as entidades rurais, os nossos sindicatos, as nossas associações, têm a missão de pressionar diretamente os deputados de cada estado. Porque, só para te ter uma ideia, não adianta eu, lá de Roraima, tentar pressionar o teu deputado aí de Santa Catarina. Quem tem que pressionar o deputado de Santa Catarina é você, quem vai pressionar o deputado de Roraima sou eu, e daí para frente. Eu acho que todos os estados precisam se conscientizar e entender
que isto é um trabalho de cada um, é um trabalho lá nas bases. Outra coisa, Jefferson, para que as pessoas que ainda não têm noção entendam, isso aqui é apenas para ilustrar. A gente que está lá na divisa, e inclusive eu já te convidei, vamos ver se no início do ano a gente faz lá um evento para mostrar para as pessoas o que é o comunismo. Você talvez não tenha nem ideia, mas um professor hoje lá na Venezuela ganha $4 por mês, e um frango custa $5. Para te entender, eu estou fazendo apresentando essa relação para as pessoas entenderem. Tu imagina, um salário de um professor num país comunista não compra um frango no final do mês. Isso é loucura, Jefferson. Gente, entendam, não é possível. E eu não consigo entender o que é que um professor da universidade brasileira pensa. Eu não consigo entender o que passa na cabeça de uma criaturinha dessas, porque eles sabem da realidade. Eles se fazem de surdos, de cegos, de malucos, mas eles não são nada disso. E eles sabem o que está acontecendo, tanto na Venezuela como em Cuba. Eles sabem também o que agora já está acontecendo ali na Argentina. Zago, e essa relação, desculpa interromper, mas essa relação que você falou, voltando aqui à questão da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente vê que tem um núcleo de estudos nessa universidade que o trabalho integral dele é espalhar o bolivarianismo aqui na nossa região. Eles têm convênios com o Foro de São Paulo, explicitamente, assim, eles promovem eventos que vêm membros do Foro de São Paulo. O líder desse núcleo de pesquisa, ele já foi fazer estágio no Banco da Venezuela, no Banco Central da Venezuela. Então, olha só que absurdo, sabe? É um negócio ridículo. Dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, você tem um núcleo que está empenhado em implantar aqui no Brasil essa realidade que é vizinha sua, lá em Roraima. Então, é um absurdo total, assim, eles estão... É um negócio, sabe, ridículo. Assim, eles promovem todo ano um evento que se chama Jornadas Bolivarianas. Para você ter ideia do nível da coisa. Então, é uma barbaridade assim. Seria cômico não fosse trágico, né? Seria trágico. Não dá para imaginar que pessoas ainda defendam essa seita aí, essa coisa idiota, ridícula, esdrúxula, chamada socialismo, chamada comunismo. Em alguns países, como na Polônia, inclusive, o comunismo foi criminalizado, né? Porque ele é equiparado ao nazifascismo, a ideologias totalitárias, porque só levam à destruição, à miséria, ao caos, à prisão, à perda de liberdade. Outra coisa seríssima, né, que hoje, nos dias atuais, nós estamos enfrentando um problema sério no país, onde a liberdade de expressão está sendo cerceada por algumas autoridades que deviam assegurar, pelos preceitos constitucionais, notadamente aqueles esculpidos no artigo 5º, o direito à livre manifestação do pensamento. Mas isso é uma pontinha, né, um gostinho do que é o remédio, aliás, o veneno amargo do comunismo que vem se implantando em outros países vizinhos e que pode chegar aqui, caso nós não tenhamos uma postura para endurecer a legislação, punir exemplarmente esses criminosos e fazer, é claro, isso que nós temos feito, né, Zago? Essa conscientização das pessoas a respeito da importância que é a participação, o engajamento, a união do nosso setor produtivo, não só o primário, mas também com o povo da cidade, para que nós tenhamos aí, pelo menos, um nível de consciência necessário para que não caiamos aí nessa desgraça, nesse erro que é a esquerda, né? Que a esquerda acaba levando. E desde já aqui, Zago, eu quero te dizer que, marcando esse encontro em Roraima, nós do Verde e Amarelo, da Andaterra, estaremos presentes, certamente, para conhecer um pouco mais de perto essa realidade. Porque até então,
a gente vê em documentários, a gente assiste em palestras, em depoimentos de venezuelanos que estão vindo para o Brasil. Capinzal, por exemplo, que tem um grande abatedor de frangos, né, que emprega diretamente mais de 6 mil pessoas, que é a cidade a qual eu tenho familiares e visito e conheço. O que acontece lá? Lá vieram os haitianos por conta da tragédia que aconteceu naquele país e agora uma onda de venezuelanos aqui para o sul fugindo da miséria, fugindo da fome. E aí, com contato com essas pessoas, eles começam a relatar, né, esses absurdos que estão vivenciando naquele país. E é impressionante, né? Como ainda, volto a dizer, como ainda tem gente que defende esse tipo de coisa. É realmente um descalabro, mas sabe-se lá, né? A psique humana, né? Alguns, almejando o poder pelo poder, são capazes de tudo, inclusive de levar o seu próprio povo à miséria, à destruição, à fome, à morte, para ter algum tipo de protagonismo dentro da vida pública. Mas nós vamos continuar combatendo o comunismo, o socialismo. O movimento Brasil Verde e Amarelo é um movimento antirrevolucionário e que vai pregar, sim, o conservadorismo, a defesa da família, do direito de propriedade, enfim. Isso é um movimento de direita e que representa, é formado por produtores, mas está abraçando aí todos os segmentos da economia nacional, povo do campo e da cidade unidos com um único objetivo: defender o nosso país, o nosso Brasil, desses interesses outros internacionais, sobretudo desse comunismo que não é um fantasma, é uma realidade que nós precisamos combater. Com certeza, Jefferson. Apenas para ilustrar mais alguns dados aí. A Venezuela, hoje, 94% da população passa fome. 94%, a grande maioria. A Argentina, infelizmente, já está chegando a 60% do seu povo também passando fome. Cuba nem se fala, Cuba é uma tragédia. Eles não tinham mais o que comer, começaram a comer o medo. A última tentativa deles tentaram comer o medo, mas infelizmente o povo desarmado não faz nada, não consegue nada. Como você vai enfrentar com a mão, sem nada, de braço, de pedra, com pedra na mão, um fuzil? Não tem condições. É humanamente impossível. Então, o que as pessoas precisam entender de uma vez por todas? Isso é um trabalho, lógico, de esclarecimento, um trabalho de conscientização, um trabalho que nós teremos que fazer. Inclusive, eu já estou preparando as futuras gerações. Eu tenho uma filha que está se formando esse ano. A partir do ano que vem, ela já começa um trabalho nas escolas, nas universidades, junto à juventude, de esclarecimento. Nós teremos que fazer aquilo que nós não fizemos durante 30 anos. 30 anos nós cuidamos apenas das porteiras para trás e da porteira para fora nós fomos omissos. Isso hoje aqui chegou a conta, estamos pagando o preço e temos que fazer um trabalho muito firme, muito forte, muito decisivo, Jefferson. Senão, infelizmente, nós não teremos a nossa nação, as futuras gerações não terão futuro, infelizmente. E eu jamais gostaria de ver um filho meu, tenho absoluta certeza, você também pensa da mesma maneira, ver um filho seu catando comida no lixão de algum ditador. Quem quer que seja esse ditador, teremos que enfrentá-lo, combatê-lo e, se necessário, destruí-lo. Eu sempre digo, nós daqui para frente temos que pensar no legado para as futuras gerações. Nossos pais nos entregaram um país livre e nós jamais poderemos nos acovardar, jamais poderemos entregar aos nossos filhos um país destroçado que nem hoje é a nossa vizinhança aqui, os nossos países limítrofes, e essa é a realidade. Mas, com certeza, Jefferson, vamos estudar uma data, vamos fazer um seminário, um movimento, vamos levar pessoas eu quero ver se a gente, através do movimento, através de você, do Galvão, a gente consegue levar um ou dois, pelo menos, representantes de cada estado, para que entendam e que realmente caiam na estrada. Nós vamos ter que ir para o fronte, nós vamos ter que ir para a trincheira, nós temos que levar esta mensagem para as pessoas, entendeu? E eu acho que é por aí, Jefferson. Tá joia, Zago. Eu quero agradecer o Antônio aí, que conduziu os trabalhos, agradecer você, Zago, pela participação, pela parceria, pela liderança. Você que tem feito um trabalho aí em Roraima,
que é um estado belíssimo, que tem enormes potencialidades e riquezas que podem ser exploradas dentro da legalidade, dentro do respeito ao meio ambiente, isso não tem a menor dúvida, e tenho certeza que o Brasil, nesse rumo que tomou há 3 anos e que vai ser consolidado ano que vem, não tenha dúvida disso, nós vamos ter aqui na nossa nação realmente um ponto fora da curva do que está acontecendo, infelizmente, na América Latina. Né? O nosso povo é conservador, é um povo de direita, é um povo cristão e, felizmente, o comunismo nunca chegou a se arraigar, né, nas bases da sociedade brasileira. E não vai. Tenho convicção, tenho certeza disso. Jefferson. E o nosso trabalho do Movimento Brasil Verde e Amarelo tem esse sentido, tem esse fundamento, e vamos continuar nessa toada, né? Porque quem cavalga a verdade, Zago, não precisa de arreio de espória. A gente está do lado da verdade, do lado da justiça, então vamos seguir reto, vamos seguir firme e devolver paz, estabilidade e segurança para a população brasileira e notadamente para o nosso segmento. Um abração aí, muito obrigado a todos e até uma próxima. Beleza. Jefferson, Zago, você já vai indo, Jefferson? Rapaz, é que se eu não for aqui, eu tenho mais uns 40 segundos de bateria. E não quero ser deselegante com vocês. Tá certo. E não, acabar... tá bom. Beleza. Não, se você cair... acabei chegando de viagem agora, vocês me desculpem, né? Foi tudo meio corrido nessa semana. Estou, inclusive, almoçando agora, enquanto falo com vocês aqui. Mas vamos lá. Estou à disposição da Andaterra, do Movimento Brasil Verde e Amarelo, os próximos chamamentos aí. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Beleza, Jefferson. Isso aí. Fica com Deus, Jefferson. Até a próxima. Valeu. Tchau. Zago, então, eu só queria citar aquele artigo que eu falei do professor da Universidade Federal da Paraíba. Você vê como essas questões elas se sustentam só em cima da fraude, da mentira. Porque ele fala o seguinte, que a participação do agronegócio na riqueza nacional é só de 5%, olha só. Quando eu li isso aqui, puta que pariu, como é que o cara defende uma palhaçada dessa? Porque você pensa o seguinte, não é? O produtor rural, como naquela invasão da ProSoja, a soja não alimenta, ou sei lá o quê. Porra, o cara é jegue, porque o cara não sabe que a soja é para produzir proteína animal. Então você vê, o sujeito, eu não encho o prato de soja, mas você come um bife, come um... Então, quer dizer, aí você vê, aquele bife que o produtor rural produziu, você vê na cadeia econômica, quanta riqueza que ele produz até chegar no prato da pessoa. Por quê? Aquele bife, primeiro, ele tem que ser transportado para o frigorífico. Já dá emprego para o caminhoneiro. Dá emprego para o pessoal que está no frigorífico. Depois o pessoal que transporta para as distribuidoras até chegar nos supermercados, nos restaurantes. Você vê quantas pessoas que estão empregadas na cadeia, toda a cadeia alimentícia, né? Restaurantes, hotéis, supermercados. Então, ou seja, sabe, uma ignorância, assim. Você vê que o agro ele está na base da economia nacional. Então, aí o cara publica um estudo dizendo que a participação do agro no PIB é de 5%. Então, pô, é uma palhaçada mesmo. Mas, viu, Antônio, apenas para ilustrar o que você falou aí, isso aí é apenas mau caratismo, isso aí é deliberadamente uma ação para realmente tentar implantar o que eles querem implantar o comunismo, eles querem realmente... E justificar a depredação, a invasão, como fizeram na ProSoja, né? Exatamente. Então, o que a gente precisa continuar? Firmes e fortes e unidos e combater. E aquela velha história, eu sempre digo, não podemos jamais nos intimidar, não podemos jamais... esses caras, eles, apenas até para título de ilustração, esse pessoal, além de mentirem, são dissimulados, são canalhas, são cínicos e tudo que você possa imaginar. Mas para cada emprego gerado lá na roça, segundo dados do próprio IBGE, gera-se 4 empregos na sequência na cadeia. Olha, no mínimo, hein? Isso, se você for ver essa cadeia econômica que eu falei, isso
é muito mais, são 20, 30 empregos aí para criados. E outro detalhe, se nós tivéssemos parado, todos os segmentos praticamente pararam durante a pandemia, nós fomos o único setor, o único segmento que não parou e não tem esse direito de parar. Nós somos o oxigênio, o pulmão, nós somos a alma desta nação. Todos os outros, você passa sem um carro novo, você fica sem trocar de carro, você não compra uma calça nova. Eu quero ver você passar 3 dias sem comer. Faz o teste, vai, aos ilustres enganadores, de incautos aí, de desinformados. Faça um teste só 3 dias, é uma sugestão que eu dou. Zago, você vê que naquelas pichações, eu vou voltar ao episódio da ProSoja, que eu acho que esse episódio é bem emblemático, bem simbólico. E você vê, lá estava nas pichações, o agro é fome, alguma coisa assim, não é? Aí você vê o discurso desse professor da Federal da Bahia. Olha só. O discurso dele é exatamente aquele lá daquela ação terrorista na ProSoja, porque ele fala: a produção da fome por esse setor, o agro, foi desnudada. O rei está nu. O agronegócio, com a sua narrativa, não engana mais ninguém. A população está passando fome. Não tem arroz, não tem feijão, não tem carne. Agora não tem ovo. Agora estamos vendo fila para comprar ossos. O agronegócio, portanto, nada mais, nada menos do que um negócio, né? O agronegócio não, olha só, o agronegócio não está preocupado em alimentar a população em nenhum lugar do planeta. Olha só, é um absurdo atrás do outro, assim. Você viu? Isso aqui eu li palavras de um professor da Universidade Federal da Paraíba que publicou um estudo contra o agronegócio. Você vê? E você vê ligando as pontas, e aí a gente vê lá as ações do MST, da Via Campesina, reproduzindo esse discurso aqui. O mesmo discurso. Você vê que essas ações terroristas que a gente viu como acontecendo na ProSoja, elas têm uma relação direta com esse tipo de trabalho acadêmico. Com certeza absoluta, e é isso aí que a gente vai ter que combater. Mas isso tudo está dentro do roteiro deles, dos objetivos deles. Eu sempre digo, agora é uma questão de ação, porque também eu sempre digo, não adianta a gente continuar na nossa zoninha de conforto, na nossa tranquilidade, no quadradinho, como diz o ditado, dentro lá das nossas propriedades. Nós temos que sair, ir para a rua e falar e mostrar a verdade. A verdade não tem a verdade, eu sempre digo, contra fatos não há argumentos. Essa é a realidade. Sim. E vamos que vamos, meu amigo. Com certeza a gente vai vencer essa aí também. Um grande abraço aí, não sei se teria mais alguma coisa para colocar. Não, Zago, eu acho, se a gente for esticar o assunto, né, realmente a questão vai longe. A questão vai longe. Mas, assim, eu acho que o que você colocou para o Jefferson, eu acho que é interessantíssimo, né, esse trabalho de convencimento da população. Como eu falei para o Jefferson, para você ali no começo da live, eu acho que deveria se propor no contexto dessa universidade que fez esse curso contra o agronegócio, ou que está fazendo ele, não sei se o curso já encerrou, eu acho que deveria se pleitear o direito de resposta, não é? Você fazer um curso com outro contraponto, com outra visão, né? Então, eu acho que é o mínimo que deveria ser feito, é isso aí. Na época que eu vi a notícia desse curso, a primeira coisa que eu pensei foi essa: por que o agro, né? Por que o agro não faz um curso com a outra visão, né? Eu até deixei a proposta, né, para você, para o Jefferson, né, para o Brasil Verde e Amarelo pensar nessa possibilidade, né? Não, inclusive é importante, eu acho assim, porque se não tiver um curso, mas pelo menos que tenha o direito do contraponto.
Não é possível, porque qual é o problema deles? A verdade deles, eles não aceitam discutir, eles não aceitam debater, eles não são preparados para o debate, eles não Sim. debatem, eles simplesmente tentam impor aquilo que a cabecinha deles, medíocre, pequena, mal intencionada, consegue ver, e eles tentam impor isso como verdade, é uma narrativa que vão aos poucos martelando e colocando na cabeça das pessoas, principalmente da juventude. O grande problema hoje está nas escolas públicas e nas universidades. Sim, sim. É como o Jefferson falou, essa questão já beirou a esfera criminal, né? Então Com certeza. eu acho que aí quem está vendo, até o próprio movimento Brasil Verde e Amarelo, tem que pensar aí numa medida realmente de uma denúncia na esfera criminal, né? Zago, e voltando à questão do ataque à ProSoja, o que me chamou a atenção é que a gente não viu nenhuma declaração. Você vê do judiciário, por exemplo, repudiando aquela atitude. Né? Cadê o Ministério Público soltando alguma nota contra aquilo? Algum juiz, alguma entidade de juízes? Nada. Você vê que o silêncio foi absoluto. Com certeza, não. E outra coisa, eu não sei até que ponto isso vai chegar, não sei também até quando isso vai continuar, não entendo aí, mas uma coisa eu sempre tenho dito e tenho falado, a única instituição capaz de dar um basta, ou pelo menos dar um freio nessa transgressão que hoje está acontecendo em cima da nossa Constituição, dos direitos, das nossas liberdades, é exatamente o nosso Senado Federal. Não se iludam e não tem, por enquanto, outra opção, não existe outra alternativa. O que a gente vai ter que fazer? Eu tenho pregado, tenho dito, tenho discutido com todo mundo no sentido de que cada estado terá que assumir esta responsabilidade de convencer, não sei de que forma, nem de que maneira, os 3 senadores. São apenas 3 senadores em cada estado. Será que a sociedade, uma população, um povo de um estado não consegue convencer 3 senadores a fazer o seu papel constitucional, que é dever deles, é obrigação deles, eles não estão fazendo nenhum favor. Eu não sei qual que é o caminho, mas eles, se não tiver, se eles têm medo de enfrentar o STF, eles que chamem esses caras num botequim, num boteco, na esquina, e que converse com eles e faça um pacto da boa convivência, porque isso não pode continuar, isso não deve continuar. Isso é um precedente muito perigoso, porque a base da democracia é exatamente o império da lei, e quando o império da lei não funciona, pode funcionar aquela outra lei que não é recomendada e que a gente não gostaria que chegasse, seria a lei de Taião, ou seja, dente por dente e olho por olho. Esta é a realidade. Então, Zago, mas você vê que após o... Você vê que eu creio que foi muito emblemática a reação da classe política após o 7 de setembro, né? Porque você vê que o apoio dos políticos do Congresso foi mínimo. Assim, você vê que eu acho que nem meia dúzia, sabe, se pronunciou dando alguma palavra de apoio. Só aqueles mais próximos do presidente, né? Que publicamente expressaram algum apoio. Mas você vê que no Senado, praticamente quem é do Senado, assim, que você vê que tentou encaminhar alguma pauta dentro do Senado daquilo que foi manifestado no 7 de setembro. A gente não vê nada. Tanto até que qual era uma das pautas do 7 de setembro era a questão do voto impresso, né? Com certeza. E parece que há no Senado um projeto que já há vários anos tinha sido aprovado no Congresso. Com certeza. Sobre o voto impresso. E está lá empoeirado no Senado. Por que o Senado não pautou esse projeto que já passou pela Câmara e está lá, está engavetado no Senado? Nada, a gente não viu nenhuma movimentação. Então, infelizmente, a maior parte da classe política, eles não estão nem aí para o clamor das ruas, para a voz popular. Parece que é um mundo à parte, uma outra realidade. E o presidente do Senado não está nem aí para as pautas do povo, para as pautas que vão fazer bem para a economia, está ignorando.
Parece que a única pauta dele é prejudicar a economia, barrar todo o projeto bom para o Brasil, para poder entronizar o Lula o ano que vem na presidência. Eu acho que o único objetivo é esse. Né? Com certeza, Antônio, eu não vejo outro caminho se não for uma pressão muito forte em cima desses 3 cidadãos de cada estado. A gente tem deliberadamente, hoje, todo o sistema se levantou. Esses caras, durante 30 anos, eles tomaram o Estado para eles simplesmente se acham os donos do Estado, eles não são donos de nada, mas isso também, uma grande culpa é nossa, nós nos omitimos e eles acharam e acham até hoje que está tudo certo, está tudo tranquilo, é isso aí mesmo. E, entendeu? A saída é renovar o Senado ano que vem, não é? Não reeleger ninguém e a sociedade ter um filtro muito grande, uma vigilância muito forte para não eleger ninguém com um passado obscuro, um passado nebuloso, né? Ou com processos no STF. Eu creio que o primeiro filtro é não votar em alguém que tenha processo no STF, porque ele vai chegar lá no Senado já com o rabo preso. Então não adianta, tem que ser alguém com passado limpo para poder levar as pautas do povo adiante, né? Com certeza. Né? Começa por aí. Zago, então a gente já fechou 1 hora, né? Eu acho que por hoje, né? Como eu falei, tem muita questão para... Vamos encerrando aí. Só queria ler alguns comentários aqui, mandar um abraço aqui para o Edmilson também, que o Edmilson José que comentou. Não é? Ele escreveu o seguinte: é um absurdo ter a Universidade de Foz do Iguaçu, a UNILA, a universidade criada pelo Lula e Dilma, com a estrutura toda de esquerda para os países do Mercosul. Eu já ouvi falar disso aí. Realmente tem essa Universidade Federal criada pelo PT. E o pessoal dos países, né, Venezuela e tal, os alunos lá, eles ganham bolsas para serem formados nessa universidade. E aí doutrina também os alunos do Brasil. Tá nessa questão, né? Tudo começa na universidade, né? Aí o José Silveira também falou aí que as invasões estão aumentando. Pois é. A gente está vendo aí, como a gente comentou, né, que parece que o MST voltou a se articular, né? MST, Via Campesina. Tem aqui o Adriano Pereira também, ele mandou um parabéns aí para o Zago, para o Jefferson. A Elisete Brandão também mandou uma boa noite aí para gente. Então é isso aí, né, Zago? Fica terminando por aqui. Com certeza. Obrigado a todos aí do Grupo Verde e Amarelo, parabéns para esse timaço. Esse não é um time, isso aí é uma seleção, e com certeza estaremos todos unidos e combatendo, e vamos reverter esse processo. Uma boa noite a todos, obrigado, Antônio, pela oportunidade, obrigado ao Jefferson, e estamos a caminho já de Roraima esse final de semana, mas estamos à disposição e estaremos sempre prontos para participar, ajudar naquilo que é possível. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Isso aí, Zago. Boa noite também. Obrigado aí pela sua participação, né? E até a próxima, né? Agora a gente está inaugurando aí o canal do Brasil Verde e Amarelo. Hoje a live não pôde ser por lá, mas então esse vídeo, né? Está sendo feito no canal Dando a Terra, mas amanhã a gente já posta essa live lá no canal do Brasil Verde e Amarelo. Então fica até o convite aqui para todo mundo, né? Se inscrever no canal do Brasil Verde e Amarelo, né? Vamos se inscrever. Compartilhar esse vídeo, né? Porque a gente também tem que trabalhar aí para o movimento crescer na internet, nas redes sociais, que é a forma da gente se comunicar com o povo e passar essa mensagem adiante, né? Já que tantos outros movimentos aí, como o MBL, né, acabou traindo o povo e debandando para o outro lado, agora tem que ter, né, movimentos como o Brasil Verde e Amarelo para ocupar essa lacuna de verdadeira voz do povo, né, como tem aquele programa no rádio, né, com certeza, do Marcelo Brum, né, a voz do povo. E é isso aí, né, que o Brasil Verde e Amarelo seja a voz do povo, né, e consiga, né, aí daqui para frente, né, tem um site, agora tem o canal, tem as redes sociais. Então, né, pessoal, quem está ouvindo a gente, procura aí o Brasil Verde e Amarelo no YouTube, né, nas redes sociais, Instagram, Facebook, tem
né? E aí vamos passar essa mensagem para adiante. Tá certo, Zago? Um abraço, né? Obrigado aí a todos que ficaram com a gente até agora e até a próxima. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Muito obrigado e até. Até. Tchau, tchau. Falou.